Já então, recording. Bom dia, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está assistindo do Brasil e boa tarde para quem está assistindo do Reino Unido. A gente tinha programado para fazer a live ao vivo com a participação de vocês, mas porque a gente não conseguiu se conectar, nós resolvemos de última hora fazer o vídeo no Zoom e depois compartilhar com vocês no Instagram. Então, mais uma vez, meu nome é Cíntia, sou a enfermeira por trás do Imigranurse, e eu estou trazendo hoje o Marcos, que é do canal Diálogos Brasil, que é um professor instrutor de IELTS e OET. Eu sei que essa prova é uma prova que traz muita ansiedade para todo mundo, é uma prova difícil, tanto o IELTS, tanto quanto o OET também. Ambas têm suas vantagens e desvantagens, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para ajudar vocês a tomarem a melhor decisão na hora de escolher o teste que melhor se enquadra. Então, para quem está fazendo o processo como enfermeiro, pode escolher tanto o IELTS Academic, como pode escolher também o OET para enfermeiros, que esses dois testes são aceitos pelo NMC, que é o órgão regulador. Então, agora eu vou pedir para o Marcos se apresentar e contar um pouquinho da trajetória dele, antes da gente começar necessariamente a falar sobre os testes. Pessoal, boa tarde, meu nome é Marcos, eu falo de Goiânia. Nós temos uma experiência de trabalhar com pilotos. Eles, há muito mais tempo que vocês, precisam fazer uma prova específica que chama ICAO, e essa prova precisa ser revalidada a cada 3 ou 5 anos em função da nota, ou é 4 ou é 5. E o que a gente percebeu é que essas provas específicas de classe, elas têm uma estrutura muito parecida. Né? Elas são voltadas para funções algumas específicas, né? Algumas têm uma validade mais ampla, para você, por exemplo, ingressar num curso de especialização ou um mestrado, e existe uma oferta muito grande, na verdade, de IELTS, mas OET, que é uma coisa recente em relação às outras, a procura é menor, né? E a oferta de cursos também não é tão grande. Geralmente, vocês que já fizeram outras provas para estudar ou para trabalhar, vocês sabem que ela tem aquelas subdivisões. Uma tem mais perguntas do que a outra, um tempo maior ou menor, mas em regra geral, assim como a prova dos pilotos, que a gente tem uma mais ampla experiência mesmo, né? Elas seguem aquela estrutura de parte de escuta, parte de composição, parte de respostas, tem uma parte de interação, porque o que eles precisam é saber qual a sua capacidade e o seu conhecimento de interagir. No caso de pilotos, é específico para casos de emergência. Nunca é uma fala tranquila. É sempre uma coisa muito rápida e as decisões têm que ser tomadas muito rápidas. E tudo em inglês. Né? Então, basicamente, a diferença das provas é isso, né? Que eu queria falar para vocês. E vocês todos já devem ter tido acesso às provas, conhecem já de cor e salteado a estrutura. Espera-se que o aluno que se matricula num curso desse, ou OET, não IELTS, não necessariamente, ele já tem um nível avançado de inglês. E o preparo nosso, justamente, o técnico, espera-se que você já tenha, assim como dos pilotos, por exemplo. Né? Tudo que está relacionado o manuseio da aeronave, ou no caso específico de vocês, procedimentos, medicação, espera-se que você saiba. Então, o que é muito avaliado nos testes é a sua capacidade de lidar com essas situações, de lidar com paciente, família de paciente, com médico, receber e passar informações. Então, muito mais do que fazer simulados, tanto de um quanto do outro, o que a gente tem uma experiência muito boa justamente é em preparar o aluno para lidar com estas situações. O inglês, para um OET, espera-se que vocês já tenham, porque não se estuda inglês no OET, você corrige uma coisa ou outra, mas não é aula de inglês.
E também não é uma aula aprofundada sobre procedimentos, por exemplo. É tudo muito básico na prova, se vocês já tiverem tido a oportunidade de olhar, né? E essa, na verdade, é uma das coisas que as pessoas sempre trazem para mim quando elas olham os cursos preparatórios de OET e de IELTS, né? Eles falam que, por um lado, o curso de IELTS ele é longo e ele tem muito material. Por outro lado, o OET, às vezes, a escola oferece uma semana de preparação ou 10 aulas apenas. Então, justamente por conta disso, porque eles vão entender que você já tenha um vocabulário, que você já tenha uma noção grande de inglês, né, um inglês avançado, e aí, na verdade, eles vão estar te treinando para a estrutura do teste e não necessariamente para o inglês em si. Certo. E é importante que o aluno tenha muito isso em mente quando você procura esse tipo de curso para se inscrever, porque o que a gente vê é uma decepção muito grande dos alunos que procuram a gente pelo fato de se preparar para um curso e chega lá, ele tem aula de inglês, ele não precisa de inglês. Ou, às vezes acontece, né, a pessoa procura para uma aula de inglês e ela chega e se depara com um curso específico para uma determinada prova, onde existe um treino que tem que ser rígido, né? Eu não sei se, eu imagino que a maioria das pessoas que estejam procurando por isso, não sei se vocês são da época do Enem ou do vestibular, o que muda? No vestibular, você tem, um exemplo, 100 candidatos para uma vaga, você tem que ser o melhor. No caso do OET ou dos outros testes, você tem uma pontuação. E alguns organismos, algumas instituições, eles vão ser mais ou menos exigentes em relação àquela pontuação. Em média, para a classe, para os enfermeiros, em regra geral, para todos os cursos, na verdade, se pede sempre uma média de 700 pontos. Né? Mas, por exemplo, existem instituições que, dentro de determinadas circunstâncias, né, você talvez tenha conseguido 600 pontos e você pode ser admitido naquela instituição, porque não existe reprovação, existe uma pontuação, e é isso que é importante. Não precisa desesperar porque você está concorrendo com 800, 900, 1.000 candidatos. Você não está concorrendo com ninguém. Você precisa de uma pontuação e se você estuda, você alcança. Não tem segredo isso. E também é claro que ninguém pensa em reprovar, né? Mas quando você não alcança os pontos necessários, você também consegue ver claramente quais os pontos que você precisa melhorar. Então, no caso do IELTS Academic, para o processo de validação para enfermeiro, eles exigem uma média geral de 7. Então, em média de pontos, você tem que ter um 7, e você tem que ter um score mínimo de 7 no listening, no speaking e no reading, e você tem que ter um mínimo de 6,5 no writing. Então, automaticamente, para você ter um score, uma média de 7, você vai ter que tirar um pouco mais de 7 nas outras áreas, 7,5, para poder ter essa gordura e tirar 6,5 no writing, né? Enquanto no OET, as pessoas falam que os testes são bem mais simples, porém não tem muito material de estudo disponível. O próprio site do OET, ele disponibiliza o material de teste, e esse é o material de teste que você encontra na internet, replicado em vários e vários outros websites. E eu percebo essa frustração, porque as pessoas chegam para o curso do OET, elas optam, o OET é mais fácil, porque são menos exigentes para dar o score, a nota. Porém, eles chegam lá sem saber os termos técnicos em inglês. Eles sabem em português, óbvio, porque estudaram, são enfermeiros, mas eles estão esperando que o preparatório do OET dê esse vocabulário para eles, de medicação, de termos técnicos de medicina e de enfermagem,
que na verdade não, na verdade o teste vai só te preparar para a estrutura mesmo, o que você vai ouvir, em que estrutura você vai ouvir, que tipo de writing você vai fazer, é uma carta, como que você deve fazer, mas ele não vai necessariamente te dar o vocabulário, né? E o IELTS, a dificuldade também que o pessoal fala do IELTS, por outro lado, é que pode ser qualquer tema, né? Então, quando você vai para o IELTS acadêmico, você vai para o writing, pode ser qualquer tema. Então, eu fiz o TOEFL e eu fiz o IELTS. O meu TOEFL, o tema de redação foi sobre tubarões no oceano. Gente, eu não sou bióloga, não entendo nada de tubarão. Eles dão um background antes de você escrever, mas eu me senti, assim, completamente perdida, né? Então, assim, os dois testes, eles têm vantagens e desvantagens, né? Então, é importante a gente saber aonde que a gente está entrando na hora de escolher qual teste vai fazer, né, Marcos? E o que eu acho muito legal do OIT é que se você reprova em um determinado nível, você pode refazer o teste somente naquele nível no qual você foi reprovado. Não é igual, por exemplo, a IELTS, que você se reprova em um, você reprovou, digamos assim, você não conseguiu a Não alcançou pontuação, o score, né? você tem que refazer todo o teste, né? E a questão de que você disse, realmente é muito limitado. Você sabe que você vai fazer uma prova que lida com a sua área, vai fazer perguntas pertinentes à sua área, coisas que você já viu durante o curso, pelas quais você já vivenciou durante a sua vida profissional. E é lógico, gente, o preparatório do curso não é um curso de enfermagem, não é um curso de medicina, ele é um preparatório para a prova que aborda assuntos relacionados, mas eu imagino que entre os alunos, né, sempre tem uma pessoa com especialização, um é intensivista, o outro está em determinada área, A, B, C, e não tem como a gente abarcar todo esse conhecimento. Mesmo fazendo o curso completo, que seja de medicina ou enfermagem, você tem uma noção, Sim. você precisa se especializar. Né? Por exemplo, eu sempre vou voltar nas minhas experiências que eu tenho, né? Eu não, pela forma como está sendo transmitido, eu não sei quem está me vendo, mas, por exemplo, eu tinha feito o convite para Marcela, ela está presente, Cíntia? Ela mora em Dublin. Ela não está presente aqui na sala, Ah, mas ela certo. vai assistir quando eu publicar no Instagram. Ah, certo. Ela mora em Dublin, ela é uma enfermeira de Goiânia, que tinha uma larga experiência, né? Essas outras experiências que a gente tem, por exemplo, com testes específicos que, ao mesmo tempo, eles não se aprofundam. No caso, por exemplo, eu sou formado em psicologia, eu não sou enfermeiro, né? E isso eu acho extremamente importante no preparatório do curso, porque uma coisa que afeta muito o aluno justamente é esse estado emocional, né? De se deparar com uma prova, um exame, e todo mundo que está sendo avaliado, você desenvolve um certo grau de ansiedade, você fica mais nervoso, por mais que você tenha estudado para aquilo, em alguns momentos vão haver falhas, você vai confundir, e alguns alunos eles têm uma rigidez muito grande na questão de estudo, porque eles precisam saber, eles querem saber, eles precisam ter domínio total daquilo. E isso não existe, né, de uma certa forma. E é lidar com isso também que ajuda no sucesso da prova. O próprio material, eu tive dando uma olhada nesse outro material aqui, da Cambridge. Vocês conhecem provavelmente todos os materiais. E uma das coisas que eles falam é que o que você precisa? Você precisa entender o contexto geral no qual os falantes se põem, no caso, né? E, às vezes, o que a gente percebe muito é que existem pessoas super bem preparadas que vão fazer uma prova e se depara com um determinado termo e ali ela cai, porque aquele único termo
que ela não conhece, ela nunca viu, e é bem provável que hajam palavras no texto, na prova, que vocês nunca tenham visto, e isso acontece em qualquer idioma, né? E esse desbloqueio, ele é trabalhado também no curso, Cíntia, né? Entendi. Especialmente no listening, né? Não, assim, toda a prova, mas eu lembro, assim, quando eu estava me preparando para o listening do IELTS, quando você perde uma palavra, bate aquele desespero, e você não pode deixar aquela uma palavra encarrilhar todas as outras palavras que vêm depois. Então, você tem que ter um pouco dessa frieza para falar, peraí, eu perdi essa palavra, vamos recuperar rápido, né? Porque o áudio está rolando, e vamos ver, vamos tentar se encontrar ali e continuar o teste, né? Isso é um Então, não treino. permitir, é um treino, é Isso é prática, um né? Então, treino. você não pode permitir que aquela falha acarrete outras falhas a seguir, né? E também outra coisa que eu lembro que um dos professores falou para mim se você acha que você foi ruim no listen, ou qualquer prática que foi, não permita que isso faça você ser ruim nos outros também, porque tem gente que entrega os pontos, fala, eu fui tão ruim no listen que é de cara o primeiro teste no IELTS, né? Então, tipo assim, eu já reprovei mesmo, né? Não, é uma oportunidade de você mensurar o seu progresso de qualquer forma, né? E talvez você se surpreenda. Eu lembro que eu me surpreendi com a minha nota no listen. Eu não, eu diria assim, eu passei na tampa no listening. Eu não diria que eu tirei a nota que eu tirei no listening. E depois eu me surpreendi. Então, na verdade, você não sabe o score que você tirou. Você só vai saber depois de 15 dias. E você tem que ter essa frieza ali no momento que você está fazendo a prova de superar o medo, ou aquele 10 segundos que você ficou perdido para acompanhar o que está acontecendo, né? O que a gente faz muito no simulado ele não é aplicado inicialmente de forma contínua, do começo ao fim, como se fosse. Lógico que você é cronometrado, você tem um tempo, você precisa ter esse controle de tempo para responder perguntas. Aqui eu já exagerei um pouco, né? Aquelas coisas que a gente viu no preparatório de segundo grau, de quem estudou no Brasil, faça essas perguntas, depois volte nessa. Então, inclusive, eles aconselham que você faça isso, né? Não perca tempo. Existe uma coisa técnica da prova, e ela é uma prova técnica, né? Ela é uma prova muito técnica no sentido de que você, lógico, seu inglês é avaliado, a sua fala, a questão da fala ela é importante, e do listening, como você disse, e você vai ouvir áudios com pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes sotaques. Geralmente, eles não abusam, né? Porque eles sabem que a pessoa é estrangeira, que ela está nervosa, por mais que você esteja aí há 10, 15, 20 anos, que o seu parceiro, a sua esposa seja nativo, é uma prova. E isso tudo influencia. E essa insegurança, ela aparece, sim, num grau maior ou menor. E a gente trabalha isso também no curso, né? Você vai ouvir, igual a pessoa que eu escuto as pessoas falarem, a gente faz inglês no Brasil, chega lá e não serve para nada. Não, não é bem assim. Você aprende uma estrutura e, lógico, eu falo 5 idiomas. Eu morei 11 anos na Europa, né? Voltei para o Brasil, estou fazendo outra faculdade, a vida vai tomando outros rumos. Você não conversa em inglês só com inglês de Londres. Você vai conversar em inglês com alguém do Nepal, que fala muito bem, com alguém da Alemanha, que talvez, por incrível que pareça, né, a gente falar que algum europeu não fale bem inglês, mas isso existe, né? E esses preconceitos atrapalham. Você acha uma pessoa que é um árabe que vai falar super bem, um chinês que vai falar super bem, e eventualmente eles vão ter um sotaque, e eles vão aparecer no hospital, que é o nosso contexto agora, né? E você tem que lidar com a pessoa que, mesmo um nativo, não é o caso, eles não fazem isso, né, com os áudios, mas uma pessoa que está sentindo tanta dor, está passando tão mal, que você não entende o que ela fala, como você não entenderia no seu próprio idioma. E isso não pode te desestabilizar. Eles não fazem isso na prova, não fazem. Mas é o contexto também do que você disse. Você faz uma prova e você chega para trabalhar
no hospital, numa clínica, e acontece uma situação que não estava na prova, acontece uma situação que não estava no seu curso ou na sua especialização, por mais que você tenha, né? E isso a pessoa tem que ter em mente quando ela vai fazer a prova dela. Isso dá uma calma, Cíntia, né? Quando sabe que você pode errar, que você vai errar, mas que você estudou, você se preparou, você fez simulados, você ouviu áudio com gente do mundo todo, né? Você ouvir alguém do sul da Inglaterra é uma coisa, você ouvir alguém... Eu lembro que uma vez, eu sempre estou indo, né? Já tem um tempo que eu voltei para o Brasil, mas eu sempre vou, não necessariamente para a Inglaterra, né? Minha base é muito mais França. Eu morei na Rússia, morei em vários países. O encanador chegou, eu morava em Marble Arch, ali perto do Hyde Park. E o meu amigo chegou, eu falei, o encanador tá aí, vai lá, eu não entendi nada do que ele falou. Ele voltou rindo, ele falou, eu não entendi nada do que ele falou. O cara era do norte da Escócia. Meu amigo é inglês. Ele falou, eu não entendi nada do que ele falou. Não desespera, não. Né? Não é o caso. Mas essas situações fazem a gente ver que a gente pode, sim, superar esses obstáculos, que seja uma prova, que seja a estrutura da prova, que seja a parte escrita, né? E eles tentam nivelar, porque ninguém é 100% na escrita, na fala, no listening. Não é. Se for, é uma curva fora... É um ponto fora da curva. Fora da curva, sim. E eu lembro que quando eu estava praticando, na verdade, foi depois que eu passei no IELTS, eu estava dando uma olhada na prova do OET para ajudar o pessoal, e eu coloquei meu namorado, que é britânico, para ouvir o áudio. Eu falei, tenta preencher as lacunas ouvindo o áudio. Ele não conseguiu, porque é uma questão de prática, não é uma questão de inglês. Isso. Né? Agora, é óbvio que a pessoa que se inscreve nessa prova, ela tem que ter um nível pelo menos intermediário. Eu quero deixar isso bem claro que nós damos aula de inglês, mas a proposta desse curso não é aula de inglês. Lógico que nós vamos corrigir, né, isso ou aquilo, mas o objetivo não é aula de inglês, é o preparatório para a prova. Né? Então, que é uma prova técnica. A gente vai fazer isso tem subtestes, tem esse teste, tem esse listening, você já entra sabendo que vai ter, né? E isso você repete. No caso, a nossa proposta para esse curso são 36 horas, um grupo de 6 alunos, né, no máximo, porque não dá para trabalhar legal com um grupo grande. Já me colocaram em turma de 23 alunos, eu falei, oi? Não, é muito simples. Eu falei, não, não é muito simples. Você não desenvolve um trabalho legal com um grupo grande, né? E o comprometimento, porque você não pode colocar esse peso todo, eu estou fazendo um curso, eu tenho que passar, eu vou passar. Não. Não é assim que funciona, né? A pessoa tem que ter aquela responsabilidade de eu vou estudar, eu vou fazer essa cópia, eu vou ler a respeito desse assunto, eu vou decorar a estrutura da prova. E isso leva tempo. Eu costumo falar também que a prova do IELTS ela é como a prova de direção. Quando você passa na prova, não necessariamente você sabe dirigir, né? E eu acho que existe uma expectativa, já que a gente está falando também desse lado emocional, as pessoas, quando elas vão para o curso preparatório, elas também têm essa expectativa de sair do inglês intermediário e alcançar o nível proficiente durante a preparatório para o curso. E eles também têm essa expectativa quando eles mudam para cá e eles começam na entrevista de emprego. Então, muita gente tem vergonha de ir para a entrevista de emprego porque eles ainda não alcançaram a proficiência. Proficiência leva anos, anos e anos vivendo aqui e usando o inglês todo dia, né? Então, existe essa expectativa que eu vejo nas pessoas que estão se preparando, porque elas entram no curso preparatório achando que elas vão sair do intermediário, pular para o nível fluente e que a prova vai ser um reflexo disso, mas não necessariamente. Não necessariamente. Eu alcancei o meu score no IELTS, mas não necessariamente o meu inglês é super top, super fluente. Eu ainda cometo erros que com o tempo eles vão ser corrigidos, né? Mas essa
quando você aceita isso, você começa realmente a se preparar para o teste, e não se somatizar toda essa questão de, o meu inglês precisa ser perfeito para eu alcançar o meu score, e aí isso acaba atrapalhando, né? E se envolver no ambiente, né? Eu conheço pessoas que nunca pisaram fora do Brasil. Eu trabalhei com uma professora, eu perguntei de onde você é. Tá, mas você foi para lá novinha, né? Para lá onde? A pessoa perguntava, como assim? Você nunca morou fora? Não, nunca morou fora. Nunca foi em Buenos Aires, aqui do lado, né? E você vê pessoas que vão para fora, compram intercâmbios caríssimos e voltam. Eu já tive caso, eu tive alguns casos, todo mundo conhece isso. Eu tive um aluno que vendeu o carro. Ele falou, eu vou investir no meu inglês. Foi para Nova Zelândia. Voltou 6 meses depois. Sem carro e sem inglês. Voltou falando inglês, melhorou, mas assim, Ah, não justifica. Não entendi. justificava. Nós temos professores que trabalham conosco, por exemplo, foram passar 10 dias, 15 dias de excursão, perfeito inglês. E você conhece aí pessoas, né, que moram com vocês, que moram aí há 10 anos, 15 anos. O meu patrão, por exemplo, quando eu morava em Londres, a gente sempre conversa. Esta semana ele mandou um e-mail. Eu copio, Ctrl+C, Ctrl+V e corrijo para ele. Ele é inglês, né? Uhum. E fala errado. Não quer dizer que o meu inglês é maravilhoso. Lógico que eu cometo erros. Eu cometo erros em português. De vez em quando eu solto um mais grande. Acontece. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa, oi? O que você disse? Né? É, então, agora, quando você sabe que você tem uma prova, que você tem que... você precisa se concentrar naquilo. Né? Você tem que ter um foco, você tem que ter exercícios, você tem que ter prática. Uma coisa que eu costumo fazer muito às vezes, interromper o aluno do nada e fazer uma pergunta que não estava programada. Uhum. No início eles desmontam, mas isso não está na prova. Eu sei que não está na prova. Eu estou te perguntando isso, eu quero saber. E isso vai fortalecendo a autoconfiança, porque a prova, ela está em qualquer livro. Qualquer Uhum. livro que você olhar. Então, esse fator humano do preparatório conta muito, porque dicionário todo mundo tem acesso, as provas todo mundo tem acesso, o conteúdo. Agora, você precisa se preparar. Uhum. E eu vejo assim também muitas pessoas mudando o teste, por exemplo, se preparando para o IT, aí muda para o IELTS, aí depois se arrepende e volta para o IT de novo, e é na verdade um reflexo da insegurança, mas eu particularmente acho que a gente nunca vai se sentir preparado mesmo, né? Se fosse esperar eu me sentir preparada para fazer o teste, eu estava esperando até hoje o meu teste. Então, eu fui, marquei meu teste e estudei, né? Me preparei e aí, no dia da prova, foi o que Deus quis, né? Mas, assim, eu acho que esse Você medo da fez sua parte. reprovação, eu fiz a minha parte, mas tem esse medo da reprovação que, às vezes, acaba fazendo o pessoal mudar de teste. E existe essa importância de você concentrar numa estrutura, né? Porque, na verdade, o teste sobre a estrutura, você precisa praticar aquilo, né? É como se fosse um vestibular para medir se você tem capacidade de interagir num nível acadêmico. E o inglês é só parte do processo. Ele é Na só verdade, parte do processo, isso. é, Né? porque o teste é em inglês, mas é a sua capacidade de interagir. Então, você falou sobre o inglês escrevendo um e-mail, né? Ele fala inglês, mas ele está usando o inglês do dia a dia, que é o inglês que a gente usa e que não serve para prova também. Então, se a gente for pegar um britânico, um americano ou qualquer nativo e colocar ele para fazer o IELTS, ele também não vai alcançar o score, porque não é sobre o inglês, é sobre Ele a não estudou estrutura. sobre isso. Uhum. Se hoje agora, nós precisássemos fazer uma prova de português agora, Uhum. teoricamente é a primeira língua de todo mundo, eu imagino, né? Uhum. Uma prova específica de gramática, a maioria sai muito mal. Mas eu falo Uhum. português, mas não estudou para a prova. Eu Uhum. acredito, e realmente existem pessoas que conseguem estudar sozinha para a prova e passar, sem passar por Uhum. nenhuma Sim. escola.
né? Até isso é treino. Essa pessoa se preparou ao longo da vida, estudando para outras coisas, para poder conseguir estudar sozinha, né? Mas é uma minoria, né? Nada impede que a pessoa pegue o livro, não conseguiu score, estuda de novo. Só que o detalhe é o valor da prova. Não é uma prova que dá para brincar, que dá para fazer. Eu vou fazer a cada 2 meses, eu vou estudar sozinho em casa. Tirei 300, 400, 500. Vou estudar de novo. Melhorei, tirei 600, mas ainda não consegui o que precisava. Então, talvez seja interessante um investimento desse, né? Principalmente pelo que a gente está propondo, Cíntia, que eu olhei pelo que as outras escolas, eu entrei nos sites, né? Olhei valores, olhei carga horária. A nossa proposta, ela é interessante. O que nós temos com os pilotos, que é uma coisa assim reconhecida, né? Como eu disse, eu não sou piloto, e eu converso com piloto de 747, 77, que são esses aviões grandes, para quem não entende, que a gente vai para a Europa, né? Avião, o que a gente faz São Paulo, Salvador, não serve para atravessar um oceano, porque ele não tem autonomia, isso e aquilo. Quantas vezes os pilotos viravam para mim e perguntavam, mas por que você parou de voar? Eu falava, mas eu nunca voei, né? E você precisa de conhecimento de outras áreas, às vezes, para chegar onde você está. Você fez enfermagem, não necessariamente todos os seus professores eram enfermeiros. Tinha farmacêutico, professor de educação física, um médico, eventualmente um psicólogo. São várias áreas que se unem para formar o profissional que você é, né? Então, ajuda demais isso, né? Você ter uma orientação, porque o trabalho é de quem vai fazer a prova, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, a prova é sua. Eu vou dar o meu máximo e a gente sabe da capacidade que a gente tem, mas você precisa se dedicar. Então, a gente tem como que eu vou dizer isso? Eu não sei se eu posso chamar isso de bônus na escola. Lembrando que a Diálogos é uma escola, tem CNPJ, tem certificado, não é simplesmente, por exemplo, eu não sou simplesmente um professor que está dando aula, a gente representa uma instituição, tem um nome, né? Nós temos o ICAO garantido, que é a prova que os pilotos fazem, que é o que a gente quer estabelecer, né, para o OIT. O ICAO garantido, que é o aluno faz o preparatório. No final do curso, eu falo, Cíntia, eu acho que talvez você devesse estudar mais um pouquinho. Não faz a prova agora, não, vamos preparar mais um pouquinho. A Cíntia decide, não, vou fazer a prova. Eu já fiz o curso, eu acho que eu estou pronta, vai, faz a prova e não consegue o score. O ICAO garantido Cíntia, pode fazer a prova. Você está preparada. A Cíntia vai e faz 500 pontos. Acontece. Ela estava nervosa, naquela noite ela dormiu mal. Nós, profissionais da saúde, sabemos isso. Você está super preparado, mas naquele dia não deu. Acontece. Eu estou com um colega agora, ele estava no 2º ano de medicina na UBA, em Buenos Aires. Ele precisou voltar para cuidar da mãe. Pandemia, tudo isso. Ele enfiou a cara nos livros. E eu sei, você sabe uma pessoa, você conhece pessoas que estudam. Você fala, vai passar, não tem como. Eu não aguentei. Terminou o Enem, no 2º dia eu já passei uma mensagem para ele. E aí, já posso cumprimentar o novo médico? Esse aqui, ele falou, eu fiz tanto na prova. Eu falei, mas nem saiu o gabarito. Ele falou, mas eu fiz tanto na prova. Não passei. Né? Acontece. Né? O ICAO garantido, o que é? Cíntia, você está ótima, pode fazer a prova. A Cíntia vai e me sai com 500, 550. Você pode voltar, que você não paga mais. Aí a escola te dá um acompanhamento até você conseguir, porque é um teste muito caro, gente. É um teste muito caro. Lógico que a gente nunca decide isso sozinho. A gente fala, olha, acho que você não está preparada. Ou você está preparado, vai. Você foi, não conseguiu aquela nota, você volta e não gasta mais. Lógico que você não vai ter aula particular, você se encaixa nas turmas, né, nas próximas turmas que nós acreditamos, porque isso, para a gente agora, esse investimento que a gente está fazendo em as turmas de OIT,
é uma coisa nova, é preciso que os alunos saibam disso, né? Nós não temos uma larga experiência, mas nós temos uma experiência e nós acreditamos realmente que seja possível aprovar os alunos, né? Fazer com que eles alcancem essa média que eles precisam. Só que existe todo um contexto, o inglês, né? Um aluno que não fala inglês direito, ele não pode entrar num programa desse, ICAO garantido, ou IT garantido, né? Existem critérios para isso, mas isso existe, o que a gente não encontra nas outras escolas. Você fez o preparatório e não passou? Paga de novo, né? Paga de novo, né? Então, assim, uma das vantagens, né, que a gente tem para oferecer para o aluno é isso, ele não vai encontrar isso em lugar nenhum. Realmente eu nunca tinha visto uma escola que oferecesse isso, mas é bem interessante, né? E essa questão de dizer para o aluno, né, se ele está preparado ou não, porque da mesma forma que às vezes a gente tem esse problema de autoconfiança, de você estar preparado na verdade, e você acha que você não está, também tem o inverso, né? Às vezes o aluno é muito confiante e fala, não, eu vou lá, vou passar meu inglês, é ótimo. E não ainda, né? Eu acho que basicamente o que a gente tinha para falar, para expor o trabalho, né, era esse. É um curso que tem funcionado online muito bem, né? Eu acho que o futuro é esse agora, porque a gente não precisa de uma prática, igual, por exemplo, um curso de enfermagem, praticamente impossível você fazer um curso online, né? Algumas matérias, teorias, mas você precisa de prática. A nossa prática é aqui. As aulas, outra coisa, as aulas são totalmente em inglês, lógico, uma explicação ou outra a gente dá em português, né? Porque o que eu percebo e o que eu vejo nas aulas por exemplo, aula de francês com francês, russo com russo, às vezes realmente acontecem algumas barreiras. E aí, nessa hora, falar, olha, isso é assim, a pessoa vai no seu idioma materno e fala, Cíntia, não, fica tranquilo, ó, isso aqui no Brasil é assim, isso aqui a gente fala assim, a gente entende dessa forma. O aluno, e aí você segue. Isso não acontece nos outros cursos. Né? No OIT, aí você vai ter aula do seu lado vai ter um alemão, um chinês, um egípcio. O professor não fala todas essas línguas. Né? Então, existem vantagens e desvantagens de se preparar com alguém que fale a sua língua. Né? Os listeners, todos eles são gravados. Então, você, comigo ou com qualquer outro, você vai ouvir o mesmo. Né? Porque são gravações. Mas o E na fato prova também, né, é um áudio tocando, não é ninguém falando, né? não é ninguém falando. Então, Né? é indiferente, né? Então, a preparação nesse sentido também é uma vantagem. Né? E essa questão do coronavírus, que aí agora popularizou os vídeos, né, as chamadas de vídeo e tudo mais, veio para facilitar, né? Então, por exemplo, você está em Goiânia, né? Antes, para você formar uma turma, né, teria que ser todo mundo morando aí. Agora a gente pode reunir e até você pode oferecer preços melhores e mais flexíveis fazendo a turma de 6, porque existe o recurso da internet, né? Sim. Senão ia ser muito mais difícil, né? Mas tem toda uma questão também, né? Mas se as pessoas compararem, por exemplo, valores, se vocês procurarem o preparatório e o preparatório aqui, a diferença de valor é grande. Sim. E também para quem vai fazer o intercâmbio fora, né, tem a questão de moradia, alimentação, transporte, tudo Tudo a preço isso. da O moeda. intercâmbio seria interessante nesse nível para a pessoa talvez fazer um curso técnico na área dela, uma especialização na sua área, enfermagem. Eu, por exemplo, não sei qual é a sua, mas sim, você vai fazer um curso de especialização completamente em inglês, né? Aí, totalmente válido. Eu acho que justifica cada centavo que você gasta. Aí pode vender o carro, porque vai dar retorno, né? Mas, por exemplo, você sair, não sei, de onde quer que seja, de Salvador, de Manaus, de Curitiba, para ir fazer um preparatório em Nova York ou em Londres, que seja, para um OIT,
um pouco desnecessário, né? Sim. Não, a gente tem realmente que pensar isso, né? E a proposta nossa é de começar no próximo sábado. O primeiro horário seria 7 horas no Brasil, que daria 10 horas da manhã aí, né? Eu não sei qual a disponibilidade. A gente tem pessoas que seguem o Imigranurse que estão no Brasil iniciando o processo, tem gente que já está morando aqui, então, assim, 7 horas é bom porque acaba abrangendo todo mundo, né? 7 horas daria agora, por enquanto, para vocês, o quê? 10 horas da manhã? Sim. E o horário muda dia 21? Acredito que sim. E aí a diferença vai ser de 5 ou 3? Acho que a diferença vai ser de 5. 5 horas, né? Então, 7 horas da manhã aqui seria 11 horas da manhã. Aí, né? É verdade que é um horário de almoço. Mas existem possibilidades, caso a gente acredita realmente que essa turma de 6 alunos vá se formar. Existem turmas depois já que tem, mas de outros idiomas no qual eu estou dando aula, né? Mas existe possibilidade de que a gente monte outras turmas também. Tá? E qualquer dúvida, lógico, é só entrar em contato. Eu acho que você já divulgou o nosso WhatsApp, tem o e-mail, tem o site. No site ainda não consta essa proposta do OIT, né? Mas o pessoal pode entrar em contato e conversar com você diretamente. Isso, né? qualquer dúvida, ligar. Eu já tenho. Nós começamos a conversar, acho que quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira, de quarta para cá, já 5 pessoas entraram em contato, perguntando. Não quer dizer que elas vão se matricular, mas Sim. como que é o curso? Me fala um pouquinho mais, né? Desde que você divulgou aquele... Mas eu já tinha colocado um outro também, né? Aquele banner. E é isso. Nós esperamos que essa turma aconteça, que ela seja o carro-chefe, né? Porque foi assim que começou. Essa é a segunda experiência que nós temos com profissionais especializados. Por exemplo, a primeira foi piloto, né? Segmentado. Foi piloto e hoje tem 11 anos já que a escola funciona. Nós temos um espaço aqui ao lado, colado no aeroporto de Goiânia, e agora nós passamos para dentro do Aeroclube. A partir, o CNPJ já está sendo transferido para lá, então a escola vai ser dentro do Aeroclube. Então a gente lida com comissária, com mecânico, né? E o projeto é que futuramente... Bom, com essa questão do EAD agora, não necessariamente você precisa ter um espaço, né, específico para isso, mas foi um progresso e um reconhecimento muito grande. E a gente acredita que essa questão de trabalhar com o pessoal da saúde vai se estender e nós queremos ser referência realmente, não só o Brasil, né, mas mundial. Então, o Imigranurse, ele está procurando um parceiro para fazer esse preparatório para o OET. O OET tem sido a escolha principal para o teste, né? Então, eu faço o serviço de assessoria para o pessoal que está querendo imigrar para o Brasil através do processo de validação, e é mandatório para imigrar, é obrigatório que a pessoa já tenha o certificado de inglês, seja ele o OET ou o IELTS, é obrigatório que já tenha, e é a grande barreira, tanto para quem está no Brasil, para procurar uma escola, porque realmente não é muito comum encontrar escolas que sejam específicas para o OET, tanto aqui, é difícil, eu percebo que as escolas aqui, elas não têm muito interesse de oferecer o curso, aí o curso tem 3 dias, o curso tem 10 horas, que realmente é insuficiente, né? Mas a gente vai continuar em contato, Imigranurse vai continuar divulgando o seu serviço, a gente, só para deixar claro para o pessoal que está assistindo, a gente não tem parceria financeira, o que a gente está discutindo aqui é realmente, da minha parte, ajudar as pessoas a alcançarem esse objetivo da imigração. Eu não ganho R$1 da Diálogos para referir pessoas para estudarem lá. Porém, eu sei que as pessoas precisam de alguém para ajudar elas a se prepararem, uma escola que seja referência para elas se prepararem, e aí a gente começou a conversar sobre isso. Então, espero, assim, desejo para Diálogos toda a prosperidade nessa área, desejo de verdade que vocês se multipliquem nas aulas com os enfermeiros, porque aí quando o pessoal vem atrás de mim falando, Cíntia, só falta o meu inglês, eu falo, já sei onde que você vai conseguir o seu certificado.
Que bom, Cíntia. Eu agradeço muito pela oportunidade, espero que a gente volte a se falar muito mais vezes, né? Aqui ou pessoalmente, aqui ou aí, né? Porque é assim que eu não estou disposto a pagar 1.700 libras para entrar em Londres agora. Eu tenho uma prima que mora em Birmingham, a minha prima que é casada com inglês também, então, assim, a gente já tem essa afinidade, né? Muito grande. E eu fico aguardando, tá? As perguntas de vocês e muito provavelmente nossa turma começará sábado que vem, dia 19, 7 horas da manhã, horário do Brasil. E inicialmente, quer dizer, 6 alunos, não pode passar disso. Então, se vocês tiverem interesse, corram, matriculem-se. Matricule-se que as vagas estão limitadas. Ligue já. Tá bom, obrigada, Marcos. Obrigada Eu pelo que seu agradeço. tempo. E a gente se comunica, tá bom? Perfeito, muito E obrigado. eu não sei como é que sai desse trem agora. Eu vou clicar aqui então, ó, do lado direito, and meetings for all. Tá? Até mais. Até mais.